A cerca de 35 quilômetros da costa do estado de São Paulo, perdida no Atlântico Sul, repousa uma ilha isolada, inabitada e cercada de mistério. A Ilha da Queimada Grande, mais conhecida e temida como a Ilha das Cobras. À primeira vista, sua paisagem de mata fechada, rochedos íngremes e falésias abruptas, poderia parecer apenas mais um recanto preservado da natureza brasileira. No entanto, basta que seu nome seja mencionado para que pescadores da região façam o sinal da cruz e aventureiros hesitem. A razão? Uma das maiores densidades de serpentes venenosas do planeta. Estima-se que existam entre 2 a 5 exemplares por metro quadrado, em uma área de apenas 43 hectares. Um verdadeiro território proibido onde o ser humano jamais foi bem-vindo. Mas essas não são cobras comuns. Ali habita a jararaca ilhoa, uma víbora endêmica da ilha, considerada uma das mais letais do mundo. Seu veneno é tão potente que ele pode causar necrose rápida, hemorragias internas e insuficiência renal em questão de horas. Não há registros de antídotos aplicados a tempo em casos de acidentes na ilha, simplesmente porque nenhum acidente conhecido foi sobrevivido. A serpente desenvolveu sua toxina ao longo de milhares de anos de isolamento, como um mecanismo evolutivo para matar rapidamente aves migratórias. Suas únicas presas possíveis após a separação da ilha do continente ao fim da última era glacial. No entanto, a biologia extrema da ilha é apenas uma parte de sua aura sinistra. Há lendas que se entrelaçam com a realidade, sugerindo que a concentração absurda de serpentes seria resultado de uma maldição ancestral ou de antigos rituais indígenas que buscavam proteger a ilha de invasores estrangeiros. Fala-se também de tesouros escondidos por piratas, guardados eternamente por um exército de cobras mortais, e de eventos inexplicáveis que alimentam o temor e o fascínio popular. Um dos relatos mais inquietantes envolve o desaparecimento do último faroleiro da ilha, no início do século XX. Ele e sua família eram os únicos habitantes humanos do local, incumbidos de manter em funcionamento o farol construído no topo da ilha. Segundo histórias contadas por moradores do litoral, a família teria sido encontrada sem vida em circunstâncias misteriosas, com corpos parcialmente devorados e vestígios de serpentes dentro da residência. Desde então, o farol foi automatizado e a ilha oficialmente interditada. A Marinha do Brasil só permite a entrada de pesquisadores autorizados e mesmo estes o fazem sob risco e cautela extremos. Assim, entre fatos científicos e rumores sombrios, a Ilha da Queimada Grande permanece como um dos territórios mais enigmáticos e perigosos do Brasil, onde a natureza parece ter se tornado guardiã de segredos que talvez jamais devam ser revelados. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistério da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. A origem do nome Queimada Grande remonta ao período colonial, quando navegadores portugueses tentaram transformar a ilha em um posto de apoio para embarcações que cruzavam o litoral sudeste. Para isso, queimaram extensas áreas da densa vegetação costeira, numa tentativa de limpar o terreno e criar espaços habitáveis. No entanto, a empreitada foi rapidamente abandonada. Os relatos não oficiais dão conta de que os primeiros colonizadores foram surpreendidos por algo que jamais haviam enfrentado. Uma verdadeira infestação de serpentes venenosas, surgindo do chão, das copas das árvores e até mesmo do interior das rochas. A ilha havia se tornado involuntariamente um santuário letal, um lugar onde a natureza, ao invés de acolher, rejeita e pune qualquer presença humana. Esse isolamento ecológico é explicado pela geografia. Há aproximadamente 11 mil anos, ao fim da última era glacial, a elevação do nível dos oceanos separou a ilha do continente, criando um ecossistema fechado. Neste ambiente sem predadores naturais, a jararaca ilhoa tornou-se a espécie dominante. Sem mamíferos terrestres para se alimentar, ela adaptou-se a caçar aves migratórias, atacando com precisão mortal nos momentos em que pousam para descansar.
Por isso desenvolveu uma peçonha extremamente potente, entre 3 a 5 vezes mais tóxica que a jararaca continental, capaz de matar uma ave em segundos antes que tenha chance de alçar voo. A jararaca ilhoa é também menor e mais ágil do que suas parentes do continente, o que a torna ainda mais eficiente em seu domínio isolado. O resultado é um ambiente hostil, onde serpentes habitam cada centímetro da ilha, do solo à copa das árvores. A própria ciência que explica tão bem a evolução da espécie se mostra insuficiente diante das perguntas que ainda pairam sobre a ilha. E é aí que o mistério toma forma. Para os pescadores da região, a concentração surreal de serpentes não pode ser apenas fruto do acaso. Muitos acreditam que a ilha é alvo de uma maldição ancestral, lançada por indígenas expulsos brutalmente de suas terras sagradas. Outros falam de piratas espanhol-holandeses que teriam enterrado ali um tesouro colossal, e para protegê-lo, invocaram espíritos guardiões selando a ilha com serpentes eternas como sentinelas do segredo. Essas narrativas, passadas de geração em geração, alimentam o medo e a superstição que cercam a Queimada Grande até hoje. Uma das histórias mais emblemáticas e aterradoras é a do último faroleiro da ilha. No início do século XX, ele e sua família foram designados para viver na ilha e operar o farol construído no topo das falésias. Por anos, conviveram com o isolamento absoluto e o som constante da mata-viva, onde o farfalhar de folhas escondia sempre o risco de uma picada letal. Segundo relatos, numa noite de intensa tempestade, o faroleiro teria sido despertado por barulhos perturbadores vindos da mata. Os cães latiam de forma descontrolada e sua esposa relatou sentir algo rastejando sob o assoalho da casa. Dias depois, quando uma embarcação chegou para entregar suprimentos, encontrou a residência abandonada e em silêncio sepulcral. Não havia sinais de luta, apenas a porta entreaberta, utensílios espalhados e um ambiente impregnado por um cheiro forte, quase metálico. Os corpos nunca foram encontrados. Desde esse episódio, o farol foi automatizado e a Marinha do Brasil decretou a interdição permanente da ilha, permitindo apenas a entrada de cientistas sob rígido controle, geralmente acompanhados por médicos e biólogos especialistas em serpentes. Mesmo assim, relatos extraoficiais abundam, equipamentos eletrônicos que falham sem explicação, bússolas que giram aleatoriamente, vozes sussurradas vindas da floresta densa e uma sensação constante de estar sendo vigiado por algo que se move rápido demais para ser visto. A própria neblina espessa que frequentemente envolve a ilha parece atuar como uma cortina sobrenatural, abafando sons e distorcendo formas, dando a sensação de que a ilha possui consciência, como se fosse um organismo vivo e hostil, com vontade própria. Neste limiar entre ciência e superstição, entre o real e o impossível, a Ilha da Queimada Grande continua desafiando tudo o que sabemos e aquilo que ainda tememos descobrir. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. Além de ser um dos ecossistemas mais mortais do planeta, a Ilha da Queimada Grande carrega em suas pedras eventos e cicatrizes humanas que poucos ousam mencionar. Entre as lendas murmuradas pelos antigos pescadores da costa paulista, há uma que causa arrepios mesmo aos que nasceram sob a vista daquela silhueta distante. A história de que a ilha já serviu como uma prisão clandestina. Segundo narrativas orais, há muito tempo, possivelmente no século XIX ou início do XX, a ilha teria sido utilizada de forma não oficial como um lugar de exílio e punição extrema. O isolamento natural, a geografia inóspita e a presença constante de serpentes letais tornavam o local ideal para se livrar de indesejáveis, criminosos perigosos, escravos fugitivos, desertores e até mesmo opositores políticos. Ali, em pequenas celas improvisadas em construções rústicas de pedra, os prisioneiros eram abandonados para definhar entre o sal, o silêncio e as serpentes. A falta de documentos oficiais e o silêncio das autoridades da época alimentam ainda mais o mistério. Há mais vestígios, ruínas cobertas por vegetação, blocos de pedras empilhados em formatos que não condizem com formações naturais e relatos de objetos antigos encontrados por pesquisadores que desembarcaram na ilha.
Dizem que em certas escavações superficiais já foram descobertos restos de correntes enferrujadas e pedaços de cerâmica que indicariam habitação humana, mas esses achados jamais foram oficialmente divulgados. Há quem acredite que os gritos de dor e desespero dos prisioneiros que ali morreram nunca cessaram completamente. Em noites de luar, quando o mar se torna uma massa escura e imóvel, sons inexplicáveis ecoam das matas fechadas e das falésias que caem abruptas no oceano. Pescadores experientes relatam ouvir vozes humanas sussurrando em línguas antigas, gemidos prolongados que parecem subir do fundo do mar e gritos que surgem com as marés altas, como se os mortos ainda estivessem tentando alcançar a costa. Alguns desses relatos descrevem sons metálicos, como se correntes fossem arrastadas por mãos invisíveis sobre pedras molhadas. E outros falam de cânticos distantes, acompanhados de um nevoeiro espesso que parece surgir do nada, envolvendo embarcações e provocando uma sensação de desorientação total. Estes eventos costumam ser seguidos por panes elétricas, bússolas que giram descontroladamente e até náuseas inexplicáveis entre os tripulantes. Outras versões, ainda mais antigas, sugerem que os sons não vêm da terra, mas sim das águas profundas que cercam a ilha. De acordo com pescadores caiçaras, existem espíritos do mar que guardam a ilha, entidades que jamais foram humanas e que punem aqueles que se aproximam demais. Esses relatos são reforçados por histórias de embarcações que desapareceram ao se aproximarem do local, deixando apenas pedaços à deriva, como se tivessem sido tragadas por algo que vive nas sombras do oceano. Para a ciência, trata-se de fenômenos atmosféricos, acústica peculiar do relevo ou até alucinações induzidas pelo medo e pelo isolamento. Mas para quem cresceu ouvindo os sussurros das gerações anteriores, a Ilha da Queimada Grande é um cemitério vivo, guardado não apenas por serpentes, mas por almas condenadas. Uma prisão eterna onde o passado ainda caminha entre as árvores e o mar canta os pecados que ali foram cometidos. Em terra, os rastros sumiram. No mar, os ecos permanecem. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam um desejo pelo desconhecido. A Ilha da Queimada Grande é, ao mesmo tempo, um monumento natural à brutalidade da evolução e um relicário de mistérios que desafiam explicações racionais. Isolada no Atlântico Sul, ela permanece como um dos poucos lugares do planeta onde o ser humano não reina, e talvez nunca devesse reinar. A presença constante da Jararaquilhoa, uma das serpentes mais letais do mundo, transforma a ilha num verdadeiro reduto biológico extremo, onde a cadeia alimentar foi restrita por condições geográficas únicas e pelo tempo implacável. Mas o fascínio que a ilha exerce vai muito além da biologia. Suas árvores cobertas por névoa, os sons abafados da mata e os relatos de desaparecimentos e aparições inexplicáveis fazem dela um espaço onde a ciência e o sobrenatural parecem conviver lado a lado. A atmosfera de isolamento absoluto contribuiu para o sentimento quase ancestral de pavor, um instinto primitivo que nos alerta que ali, naquela terra esquecida, algo não quer ser perturbado. Para a comunidade científica, a ilha representa um laboratório natural valiosíssimo, um espaço onde é possível estudar a adaptação e a evolução em um grau quase puro. Mas mesmo entre os pesquisadores, não são poucos os que relatam experiências estranhas, desconfortos inexplicáveis e uma sensação persistente de vigilância, como se a própria ilha tivesse consciência de quem a invade. Para os pescadores e moradores das cidades costeiras próximas, a Queimada Grande é um território sagrado, ou amaldiçoado, onde forças invisíveis se impõem sobre qualquer lógica humana. Eles não se atrevem a pisar ali, e quando falam sobre a ilha, fazem-no com respeito e temor, como se evocasse o nome de um espírito antigo. Dizem que à noite é possível ver uma luz fraca piscando do alto do farol, mesmo após décadas de abandono. Outros juram ouvir sons de vozes humanas vindas da mata, misturadas ao sibilo das serpentes. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre este mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. Essas histórias se tornam ainda mais vívidas quando o nevoeiro se adensa e o oceano silencia.
Nesses momentos, a Ilha da Queimada Grande parece emergir de outra dimensão, um ponto fora do tempo, onde as leis da natureza se curvam a um propósito que talvez nunca compreendamos. E é por isso que ela continua interditada, envolta em segredos e temores, sendo estudada à distância, temida de perto e contada em sussurros por quem ousa navegar por aquelas águas. Afinal, há lugares no mundo que não foram feitos para serem desvendados, lugares que pertencem ao silêncio, às sombras e às coisas que rastejam sobre as folhas. E assim mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por respostas nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.